O oposto da fé não é o ateísmo. O oposto da fé não é o satanismo. O oposto da fé é o crente que... Carta de Tiago, capítulo de número 1. Tiago, capítulo de número 1. Assim nos convida a palavra do Senhor a leitura, versos de 5 a 8. Leiamos todos a uma só voz. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. A carta de Tiago é uma carta muito simples, muito prática de ser lida, e ela é uma carta que ela tem uma característica que beneficia todos aqueles que gostam de evidências e todos aqueles que gostam de conteúdos que são voltados para a prática. A carta de Tiago é uma carta muito prática, ela ensina o que fazer no cotidiano. A palavra do Senhor diz: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Que sabedoria é essa, igreja? Do original, Sofia, aqui no texto, Sofos. Não apenas inteligência, não apenas sensatez, mas sabedoria, esse termo no seu original, aqui nesse texto, tem a ver com o conhecimento do sentido da vida e a arte de dar sentido à vida. Muitas vezes, passamos por momentos, eventos e circunstâncias que nos perguntamos, né? E agora? Qual o sentido da minha vida? E muitas vezes não temos resposta. Recentemente saiu na Netflix um documentário, eu particularmente gosto de documentários acerca de pessoas, saiu um documentário sobre o ex-fisiculturista, ex-ator e ex-governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger. E quando eu vi a chamada do documentário 3 capítulos, falei, acho que é muito. 3 capítulos sobre a vida do Arnold. E eu vi o primeiro capítulo, eu fiquei assim grudado na televisão. Porque falava da história de um rapaz do interior da Áustria que tinha um sonho, que era de se destacar. E observando as suas circunstâncias, entendia que precisava ser forte. E aí, no primeiro capítulo do documentário, é o destaque a como ele conseguiu se tornar, por 7 ou 6 vezes, campeão do campeonato mais famoso de quem faz fisiculturismo. Na segunda parte do documentário, mostra a migração desse indivíduo para os cinemas. E aí mostra o momento onde ele é o ator mais bem pago de Hollywood, ganhando 28 milhões de dólares por filme. E isso na década de 90. Hoje já é uma cifra grande. Imagina nos anos 90 isso. No terceiro capítulo do documentário, mostra como esse indivíduo, que é ex-fisiculturista, que deixou um tempo a carreira de ator, se dedicou à política e se tornou governador da Califórnia por 2 mandatos. Então ele ficou 7 anos como governador. Não pôde ser candidato a presidente, porque pela Constituição americana só é possível candidatar-se a presidente se você for americano nativo. Se você tiver somente cidadania, se você não nasceu nos Estados Unidos, mesmo tendo cidadania, você não pode concorrer à presidência da República.
E aí, no final do documentário, são as reflexões deles, basicamente o seguinte: eu queria ser o homem mais forte do mundo. Consegui. Depois eu queria ser o ator mais bem pago do mundo. Consegui. Depois eu queria me tornar alguém que fizesse o bem à população que me acolheu nesse país. Consegui. E as pessoas se perguntam, ele não tem mais para onde ir. Ganhar 7 vezes o título já se tornou enjoativo. Ser o ator mais bem pago, ele já foi, ele sabe o que é isso. Servir, ser um servidor público de destaque, ele também sabe. E agora, para onde que se vai? Aí vem a palavra do Senhor. Se algum de vós necessita conhecer o sentido da vida e conseguir dar sentido à vida, peça isso a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Nessa manhã eu lhe pergunto, meu irmão e minha irmã, para que você vive? Qual é o seu objetivo na vida? E se você hoje, nessa manhã, se encontra assim, até estafado, porque você olha para trás e vê que tudo que você elencou que gostaria de fazer ou de ser, você já fez e é, aí vem a outra pergunta: como que você vai dar agora um sentido à sua vida? A palavra do Senhor ensina, se você quer saber o sentido da sua vida, ou dar um sentido à sua vida, peça isso a Deus, porque Deus dá isso a todos liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á o quê? Concedida. Tantas vezes nós passamos por situações de tensão, onde nós somos acometidos de tristeza, porque achamos que a nossa vida está ruim. E, na verdade, quando você vai fazer determinados testes de vocação e etc., a conclusão que muitas vezes dá nesses testes é que você não está nem triste, nem depressivo, nem amargurado, não. É que você não está sabendo dar sentido à vida, porque você já chegou no teto das suas expectativas. Se você queria casar, casou. Se queria ter filhos, teve. Se quis ter saúde para ver os netos, já viu. Conseguiu a sua casa própria? Parabéns. Sua família está bem, em paz? Está. E agora? Que sentido você vai dar à sua vida? Você vive por quê? E você vive para quem? Se alguém deseja isto, saber e conhecer, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Meu querido irmão, minha querida irmã, jamais ache que você não tem ainda desafios à sua frente. Jamais ache que você não tem mais nada a fazer. E para alguns, o melhor combustível é quando alguém chega e diz, isso você não vai conseguir fazer. Aí o indivíduo starta. A palavra do Senhor ainda nos ensina nessa manhã. Peça, porém, para você querer saber o sentido da vida e conseguir dar sentido à sua vida, peça a Deus. Mas no verso 6 diz, peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Nós vemos um crescimento do ateísmo cada vez maior e absurdo. Nós vemos a quantidade de crentes que querem estudar sobre isso, ficam perplexos e resolvem não tocar mais no assunto. Outras pessoas que, ao estudar sobre o assunto, chegam à conclusão que talvez o ateísmo tenha um significado e seja uma boa proposição para o momento. Outros classificam os ateus como piores do que os satanistas e colocam um X nas costas deles, achando que o ateísmo é o oposto perfeito, é o antônimo, é o diametralmente oposto, é o antagonista, é o nêmese da fé. Mas o ateísmo não é o nêmese da fé.
O inimigo da fé, o oposto perfeito à fé, não é não crer em Deus, é a dúvida. A dúvida é que é o oposto da fé. Pela definição clássica em Hebreus 11, a fé é a... Qual é o contrário da certeza? Qual é o contrário, qual é o oposto perfeito da fé? A dúvida. Se eu duvido, meu querido, eu não tenho mais fé, porque fé é certeza. A partir do momento que há em mim uma dúvida, eu posso até acreditar, mas ter fé, uma certeza que não se rompe por nada, não tenho. A palavra do Senhor diz: se você quer conhecer o sentido da vida e conhecer a arte de dar sentido à sua vida, peça isso a Deus com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Verso de número 7, leamos todos. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor. Olha isso. O autor ensina o seguinte: se você quer conhecer o sentido da vida e conseguir dar sentido à sua vida, peça isso a Deus. Mas peça com fé. Mas tem um porém. Se você pedir isso ao Senhor, duvidando, você não vai alcançar do Senhor nada. Quantas vezes, queridos, nós temos desafios na nossa vida, que sabemos que a palavra de Deus contempla e que Deus é poderoso para nos dar e nos abençoar, e o que nós fazemos? Nós pedimos a Deus, mas deixamos uma velhinha acesa aqui para o diabo, porque vai que. Às vezes é isso que nós fazemos. Quantas vezes pedimos algo a Deus, mas ao mesmo tempo lidamos com questões humanas nas quais Deus em nenhum momento ali habita. E o que nós dizemos? Deus tem seus caminhos. Deus tem seus caminhos. E nessa história mais recente, vimos isso. Lamentavelmente, tristemente, vimos isso. Quando uma pastora, cujos congressos missionários lotavam igrejas, só trazia esses cantores medalhões, ditos e tidos como levitas, brasileiros, nem judeus são, mas são chamados de levitas, como se da tribo de Levi fossem. E esses medalhões, mega cantores, lotavam os congressos missionários, enquanto missionários de verdade passam fome. Enquanto os filhos de missionários andam com roupa rasgada. Mas o crente gosta de uma coqueluche, congresso de missões, e gastam-se aos tubos, como acontecia nessa igreja, dessa cantora. Que aí, quando o assunto vai à justiça pelo assassinato do pastor dessa igreja, que era marido dessa cantora, descobre-se que nessa casa tinha um quarto, onde nesse quarto tinham-se trabalhos de magia negra. E se você ouve o autor do livro, cujo livro se chama A Pastora do Diabo, se você ouve em qualquer podcast de YouTube, se você ouve os relatos dele acerca dessas pessoas, a última coisa que você acredita é que havia Deus ali naquela história. Mas como é fácil se travestir de crente. Você grita glória a Deus bem alto, as pessoas acreditam. Você dá um faniquito, é tido como espiritualidade. Espiritualidade é não mentir, é não roubar, é não falar mal do outro, é não ser fofoqueiro, é amar o marido, é amar a esposa, é educar os filhos no caminho do Senhor. Isso é espiritualidade. Faniquito, reteté, cai para lá, vem para cá. Não vejo isso em Jesus. Você tem um texto que diga isso? Aliás, façamos nossa reafirmação nessa manhã. Como Igreja Presbiteriana na Tijuca, o que é a Bíblia para nós? A Bíblia é a nossa única regra de... Onde tem um texto onde Jesus cai no Espírito? Você pode ler para mim nessa manhã?
Mas esses congressos missionários, onde essas pessoas dizem louvar a Deus e depois saem de lá e enchem o bucho de comida cara, que depois sabe-se que se encontram em outros ambientes, e não é para fazer sabe-se lá o que não, que nós sabemos o que são feitos, o que é feito nesses ambientes. Mas são pessoas que se travestem de crente, que dão glória a Deus por tudo, mas no coração não recebem do Senhor nada. Não suponha o homem que vive a duvidar que alcançará do Senhor alguma coisa. E a palavra do Senhor ainda diz no verso de número 8, esse indivíduo que pede, mas todavia tem dúvida, e a dúvida é o oposto da fé. Se eu duvido, logo eu não tenho fé, mas me travisto de alguém que é cheio do Espírito Santo, porque fico cantando, assoviando, fico dando glória a Deus com hora marcada. Porque na faxina não tem glória a Deus. Na faxina não tem glória a Deus. Se você pedir um mutirão para limpar banco, não tem glória a Deus. Em um sermão como esse, também não tem glória a Deus. Mas vai fazer um mega overpower programa, vai fazer uma filipeta, um flyer, dizendo que os anjos vão descer, que a glória do Senhor será vista. Coitada das pessoas, ficam enchendo o bolso de quem já é rico. E o missionário que está na favela, o missionário que está no interior, o missionário que está no Nordeste, o pastor da igreja local que todo dia abre a sua igreja no sacrifício, levanta e baixa a porta. Ah, meu amigo, esse aí, o indivíduo até diz, acho que a mão do Senhor não está nele ou nela, porque olha como é que é o trabalho. O oposto da fé não é o ateísmo. O oposto da fé não é o satanismo. O oposto da fé é o crente que duvida. E a Bíblia diz que quem duvida, Deus não vai dar nada. Nada tem. E a palavra ainda classifica esse indivíduo, que é um indivíduo que ele é um homem, verso de número 8, leamos. Homem de ânimo inconstante em todos os seus ânimo dobre. Em uma outra tradução, é um indivíduo, um homem ou uma mulher, cuja alma é dividida, que parece que ele tem dupla alma. Você quer ver um exemplo de alma dividida? O indivíduo tem dupla alma. O indivíduo, ele alega que ele é contra a corrupção. Tem alguém aqui a favor da corrupção nessa manhã? Não, né? Nós somos contra a corrupção, não é verdade? Mas, para ouvir a música gospel, o indivíduo baixa o CD pirata. Ele é contra a corrupção. E ele tuita, ele manda Instagram, ele passa zap, ele está no computador, ele faz um post contra a corrupção em um computador cujos programas são piratas, mas ele é contra a corrupção. E o mais curioso é que o CD é pirata e quando bota o CD para trabalhar, fazer a faxina, qualquer que seja o troço, a unção cai, dá glória a Deus, mas o CD é pirata. Quem está cantando ali não recebeu nada daquele indivíduo que baixou aquele CD. Crente baixa até livro. Meu Deus, baixa livro evangélico, baixa em PDF, escaneado pirata, para conhecer um Deus que não é corrupto, um Deus que é incorruptível. Tem como isso dar certo, gente? Diz para mim, dá bom esses troços? Na hora de baixar o livro em PDF pirata, não tem glória a Deus. Isso é alma dividida. Aquilo que eu digo que é errado, quem na verdade faz? Sou eu. E para mim está tudo bem, ambas as coisas, está tudo certo. Eu tenho fé em Deus, mas ao mesmo tempo eu vou conversar com o bandido, que afinal de contas, vai que Deus abre essa porta. E tem saída gospel para tudo, tá?
Tem saidinha gospel para tudo. Você pega 3 quilos de versículo, joga ali, pronto, já foi, já abençoou. Queridos, um homem, um ser humano, um homem, uma mulher de ânimo dobre, é alguém com alma dividida, alma dupla. E a Bíblia diz que ele é inconstante, ele é indeciso em todos os seus caminhos. Você consegue sentir paz convivendo com uma pessoa que é indecisa? Consegue? Você se sente bem quando você conversa com a pessoa, ela diz assim, olha, não, vamos por aqui. Aí dá 10 minutos, você está no meio do caminho, achei melhor não ir por aí, eu vou pelo outro caminho. Aí você está no outro caminho, eu prefiro nem sair hoje. Aí quando você está em casa, era bom de ter saído, né? Cada vez mais, infelizmente, as pessoas têm caído nessa grande armadilha da inconstância. Vocês se lembram antigamente, né? Não os mais velhos nem mais idosos, os mais experientes, os ouros refinados nesta manhã, se lembram quando antigamente um indivíduo permanecia ou não numa igreja, baseado na doutrina dessa igreja? Aí se lembram que acontecia aquelas coisas estarrecedoras, o casal teve relações antes do casamento, aí se descobria na igreja, que é claro, um dos dois contava, aí o que acontecia? Disciplina. Era chamada à frente, família sentava, disciplinava, aí ficava aquele clima até que a criança engravidou, se a criança nascesse, era abençoada, era consagrada, etc. e tal, a vida seguia, mas permaneciam na mesma igreja, permaneciam na mesma doutrina. Hoje você tem presbiterianos que na verdade são batistas, hoje você tem batistas que na verdade são assembleianos, hoje você tem assembleianos que, na verdade, são da Nova Vida. Hoje você tem gente na Nova Vida que, na verdade, é católico. E como é fácil se disfarçar de crente, e está aí o caso dessa pastora do diabo, Flor de Lis, que fazia esses congressos, cantava e todo mundo louvava a Deus com uma mulher dessa, que tinha quartos para fazer rituais de magia negra com menores, provado na justiça. Se estou falando, e só falo porque já é fato, público e notório. Mas essas pessoas, como é fácil você se mascarar, se disfarçar de evangélico, ainda trazem na sua mente o seguinte: se aqui estou, e aqui é diferente, mas eu acho que alguma coisa tem que mudar, talvez Deus esteja colocando no meu coração esse desejo e batalharei pela mudança. Aí o indivíduo está na Assembleia, quer fazer da Assembleia a Igreja Católica, está na Igreja Católica, quer fazer da Igreja Católica a Batista, está na Batista, quer fazer da Batista a Presbiteriana, está na Presbiteriana, quer fazer da Presbiteriana a Maranata, está na Maranata, quer fazer da Maranata a Casa de Oração, está na Casa de Oração, quer fazer da Casa de Oração alguma outra coisa. Sabe o que a palavra do Senhor diz disso? Homem de ânimo dobre, inconstante, indeciso em todos os seus caminhos. Quero fazer um convite a você, meu irmão e minha irmã, especialmente você que tem filhinho pequeno ou filho adolescente. Peça para o seu filho, se ele for pequeno, você vai ter que fazer para ele. Mas se for adolescente, que já sabe fazer sozinho, vai fazer com você do lado, que você vai observar. Peça para ele escrever a vida dele numa linha reta e ele colocar as etapas que ele quer preencher ao longo da vida. Você vai ver que até você talvez tenha dificuldade em fazer isso. Porque você já se habituou a querer algo hoje, mas de tarde já querer outra coisa. Dependendo do seu estado hormonal, é de Deus. Mas se houver alguma alteração hormonal, é do diabo. Se o dinheiro cai, foi Deus. Se não há dinheiro, é o diabo.
e ficam nessa inconstância de pensamento, inconstância doutrinária. Eu sou salvo porque Jesus já me resgatou, mas também tem a minha responsabilidade. Aí já começa a misturar tudo. Não, mas eu decido se eu sou salvo, porque eu tenho que praticar boas obras, aí eu tenho que fazer boa obra, porque senão eu vou perder a salvação. Não, mas a salvação, Cristo já garantiu para mim, então Ele já garantiu, mas quem tem que fazer a manutenção sou eu. Uma mente não consegue viver assim. É impossível você ter uma mente saudável se o tempo todo você não sabe se vai para o céu ou vai para o inferno. Não dá, amigo. Você é de Deus, mas o diabo está ali do teu lado. Você não consegue ter uma mente saudável. E olha o que diz a palavra do Senhor. Como superar a instabilidade da alma? Abra a sua Bíblia. Tiago capítulo 4, verso de número 8. Tiago 4, 8. Como eu lido com essa instabilidade constante na mente, na consciência? O que a palavra do Senhor me ensina? Tiago 4, 8. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a quem? Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, que devemos fazer? Primeira coisa que eu devo fazer é me achegar a Deus. A palavra do Senhor diz que se eu me achego a Deus, o que acontece? O que acontece, Tijuca? Está escrito aí, verso de número 8. Se eu me achegar a Deus, o que acontece? Ele se chega a nós. Purificai as mãos, pecadores. Mas vocês que têm alma dividida, uma alma dupla, que são indecisos, inconstantes em todos os seus caminhos, vós que sois de ânimo dobre, o que a palavra do Senhor diz? Limpai o coração. Sabe o que você tem que fazer, meu querido? Conforme a palavra do Senhor diz, é um exercício. Papel e caneta sempre, porque o papel aceita tudo. Se você tem medo do papel, tu não vai arrumar nada nessa vida, meu amigo. Pega papel e caneta, escreve. O que tem dentro do seu coração? Começa a limpar o coração lá do básico. Como é que você enxerga seu pai? Foi um homem bom? Foi um homem rude? Foi ausente? Foi faltoso? Você faltou pedir perdão a ele? Escreve. Como é que você enxerga sua mãe? Escreve. Como você enxerga seu irmão de sangue, sua irmã? Escreve. Como você enxerga Deus? Escreve. Aí você vai começar a observar um monte de coisa que está ali, e aí você vai fazer o exercício. Não, meu pai morreu, eu não pedi perdão, mas onde ele está, com certeza, ele está tão pacificado, que agora eu tenho que tratar o meu coração. Então isso aqui, pela fé, eu vou riscar, porque já não me pertence mais, meu pai já está com o Senhor. É menos uma coisa. E você começa a perceber um monte de coisa que já não precisava mais estar no coração. Sabe por que muitas vezes somos indecisos? Que a gente carrega um monte de lixo, um monte de bagulho, um monte de tralha na cabeça. Coisas as quais já passaram. Já foram. Você quer ver um exemplo? Em nível maior, em nível nacional? No Antigo Testamento você tem Israel lutando contra vários povos, não é verdade? E por que Israel lutava contra vários povos, mas perdeu para os persas, para os babilônicos, para os gregos, para os romanos? Mas por que ganhou dos amonitas, dos moabitas, dos caldeus? Por que ganhou desses e foi levado, sequestrado, escravo pelos outros? Sabe por quê? Porque só ganhou de parente. Judeus, amonitas e moabitas descendem do mesmo tronco familiar. A briga por terra era referente a uma briga de famílias. Mas quando pegavam uma nação que nada tinha a ver com aquilo, era até levado sequestrado, amigo. Em outras palavras, você às vezes tem brigas homéricas, mas essas brigas são tão inconscientes dentro de você que lhe impedem de perceber que o seu desafio é de você para fora. Lhe pergunto nessa manhã,
Quem disse que você não pode as coisas que você quer ou quis? Quem foi que te disse isso? Talvez nessa manhã você vai dizer o seguinte: isso eu culpo meu pai, que nunca me deu apoio. Eu culpo a minha mãe, que nunca me deu apoio. Desculpe, é verdade, eu acredito, mas a culpa é tua. Porque o mundo está aí. Vai à luta você. Mas ficamos idosos, colocando nossas fragilidades e dores na conta de terceiros que nem mais vivos estão para se defender. Se estivessem vivos. Se pudessem defender-se e dizer o seguinte: não, lhe dei todas as condições, mas você tinha que se fazer homem em cima de você mesmo. Você tinha que ser mulher em cima de você mesma. E aí nós somos adultos que brigam com fantasmas dentro da mente. Aí vem o Evangelho e diz: se achegue a Deus, que Ele se chegará a você. Quem é pecador, purifique-se. Mas você que é inconstante nos seus caminhos, limpa o coração, limpa a cabeça. Por que Tiago é o livro pouco pregado e pouco lido pelos crentes? Porque ele é prático. Agora, se fôssemos falar aqui sobre subida aos céus, se fôssemos falar aqui sobre a volta de Cristo, meu amigo, estava lotado. E nesse sermão ia ter uns 30 glória a Deus. Por quê? Porque é no campo do pensamento, da fantasia. Ninguém sabe quando vai ser, como vai ser. Então está aberto, dá para dar glória a Deus. Mas quando o pastor diz: pega papel e caneta, começa a escrever, Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 5, verso de número 8. Mateus capítulo 5, verso de número 8. O homem de ânimo dobre deve limpar o seu coração. Assim diz a palavra do Senhor. Verso de número 8, Mateus capítulo 5. Bem-aventurado, feliz o limpo de coração. Por quê? Porque o limpo de coração consegue... Se eu vejo Deus, eu sei por onde eu tenho que ir, amigo. Se eu vejo Deus, eu sei para onde eu tenho que andar, amigo. Se eu vejo Deus, eu não preciso que alguém diga: vai para lá, vem para cá. Não, estou vendo, é por ali, ó. Quando a palavra do Senhor diz que Ele vai adiante de nós, que no nosso caminho, de repente, você se encontra com Ele e você passa a andar com Ele. Se eu vejo Deus, se você vê Deus, acabou as dúvidas, acabaram-se as dúvidas. Por quê? Porque eu estou vendo o caminho, é por aqui, ó Deus ali, é por aqui que eu vou. Mas se o coração não está limpo, como verei a Deus? E se eu não consigo ver Deus, por onde que eu vou andar? Por qual caminho que eu vou? Percebe? Porque o livro de Tiago é o livro menos lido pelos crentes, mas Apocalipse bomba, tem filme e tudo. Porque Tiago diz o seguinte: se você quer saber o sentido da vida e quer dar sentido à sua vida, peça isso a Deus, e Ele dá. Ele só não dá para quem duvida. Porque a pessoa que duvida é uma pessoa cuja alma se encontra dividida, porque ela diz que crer em Deus, mas naquilo que é do seu cotidiano, ela tem dúvida. E essa pessoa que duvida é uma pessoa dividida, é uma pessoa cujos caminhos são marcados pela incerteza. Ele é lá, aqui, cá, acolá, vez por outra, etc. e tal. E sabe o que a Bíblia diz? Se você quer limpar se você quer deixar de ser um homem de ânimo dobre, tem que limpar o coração. E aí vem Jesus, bem antes de Tiago, e diz o quê? Feliz é o limpo de coração, porque só quem tem a consciência trabalhada e vai tirando tralha, bagulho, encosto, coisa que não vale nada, fica ali o
tempo todo, azucrinando a mente, acorda de manhã, já acha que está ruim, elege inimigos mentais e fica trabalhando essa cabeça desse inimigo o tempo inteiro, acha que está numa luta com um faraó que nem existe mais, o Egito já nem existe mais faraó. Esse indivíduo não consegue ver Deus, porque só quem tem a consciência limpa, o coração limpo, enxerga Deus. Para eu não ser uma pessoa indecisa, eu tenho que ver onde Deus está. E se eu vejo onde Deus está, eu ando nos caminhos que me conduzem a Ele. Amém, igreja?